Olá, hoje nós vamos falar sobre ressalto hidráulico. Ressalto hidráulico é um fenômeno que a gente já viu, ainda que um pouco, né, quando nós falamos de escoamento permanente gradualmente variado. Ao identificar a linha d'água, a gente observou que em algumas situações ocorria o bruscamente variado, que é o ressalto hidráulico. É um fenômeno bem importante dentro da área de estruturas, de obras hidráulicas, e é um fenômeno que ocorre naturalmente e é bastante importante, como a gente vai ver, tanto na aula teórica quanto nessa aula associada à experiência de laboratório. Definindo o ressalto hidráulico direitinho, se a gente tiver um escoamento torrencial que ao longo do escoamento vai ocorrer a transição para o escoamento fluvial, sempre, mas é sempre que essa transição acontecer, vai acontecer o ressalto hidráulico, tá certo? Essa transição, como a transição de uma profundidade menor que a crítica, escoamento torrencial, para uma profundidade maior que a crítica, a linha d'água vai cortar o nível crítico de baixo para cima. Isso vai gerar uma descontinuidade na linha d'água. Ela vai quebrar, vai acontecer uma grande macro turbulência, uma grande agitação, como se fosse uma onda estacionária. Então, o aspecto visual do ressalto hidráulico é muito semelhante a uma onda estacionária. Essa onda, todo mundo conhece uma onda, né? Uma onda quebrando no mar, a gente vê aquela macro turbulência, aquela turbulência de massa de água. Essa macroturbulência vai provocar uma grande perda de carga, vai dissipar a energia, tá certo? Aquela movimentação vai transformar a energia cinética em energia em calor, tá certo? Então, deixa de ser importante para o escoamento, então isso é uma perda de carga. Acaba sendo bem importante porque ele acontece naturalmente e daqui a pouco a gente vai ver aonde é aplicado o ressalto hidráulico nas obras. Vamos imaginar, vamos rever, né, um perfil longitudinal de um canal cuja profundidade natural, né, o escoamento natural é a profundidade em regime uniforme. E se acontecer de a gente construir uma soleira nesse canal, nesse rio, nesse curso d'água, nós vamos ter uma elevação de nível d'água para montante, escoamento gradualmente variado. Depois a água passa pelo vertedor ou pela soleira, com essa energia potencial elevada. Vai se transformar em energia cinética, também elevada, e o escoamento aqui na parte baixa da soleira do vertedor, no pé do vertedor, é um escoamento torrencial normalmente. Então, essa soleira provocou a ocorrência do escoamento torrencial. Esse escoamento torrencial, depois como o escoamento vai voltar para o natural dele, para o normal, que é o uniforme fluvial, nós vamos ter certamente a ocorrência do ressalto hidráulico. Então, o ressalto hidráulico, ele vai ocorrer naturalmente. Como ele está associado a uma grande perda de carga, a ideia é usar esse fenômeno que ocorre naturalmente e que está associado a uma grande perda de energia para que essa transição da obra que foi realizada, da soleira que foi implantada para o rio, para o escoamento natural, é que ele seja aproveitado para que o rio volte, né, o escoamento volte ao seu natural, já bem próximo, já com a velocidade, ou seja, ocorra num local adequado e de forma adequada. Então, o ressalto hidráulico vai ser utilizado nessa situação. É claro que a nossa ideia vai ser usar o ressalto hidráulico de uma forma adequada. Então, a gente precisa conhecer as características dele para saber como usá-lo de modo a essa macroturbulência que essa macroturbulência ocorra no local que a gente acha interessante, o que a gente quer, né, dentro do projeto. Muito bem. O ressalto hidráulico, então, escoamento torrencial, profundidade torrencial menor que a crítica e uma grande energia cinética. Passado o ressalto hidráulico, o escoamento passa a ser fluvial,
uma grande energia potencial e uma menor energia cinética, tá certo? E nós temos então o ΔH, que é a altura correspondente à perda de energia que ocorre nesse trecho relativamente curto do escoamento, né, do canal. As características do ressalto, como vocês vão ver, ouviram ou vão ver na aula teórica, as profundidades imediatamente antes do ressalto e imediatamente depois do ressalto são chamadas de profundidades conjugadas. Elas estão ligadas, elas estão associadas, elas andam aos pares. E o que as liga é a quantidade de movimento. Então, nós vamos verificar nessa verificação prática, né? Nós vamos verificar essa equação das profundidades conjugadas, se essa equação é adequada ou não, tá certo? Então, e essa é a principal verificação, além da identificação da perda de carga. A estrutura que se usa nas obras hidráulicas, como eu falei para vocês, que é uma grande utilização, é a estrutura chamada bacia de dissipação. É uma estrutura, é uma laje de concreto com muros laterais, formando um compartimento para que o ressalto se forme ali dentro. Como existe muita turbulência, uma macro turbulência, está associada a uma pressão positiva e negativa bastante intensa no fundo do rio, se constrói uma laje, então se constrói uma estrutura com muros laterais, ou seja, um compartimento que é chamado de bacia de dissipação e que vai então conter o ressalto lá dentro. Então, a grande turbulência, as grandes velocidades, as grandes flutuações de pressão vão ocorrer aqui dentro, numa estrutura que vai ter uma laje projetada com uma altura bem... as alturas são grandes, concreto armado, ou seja, uma estrutura que vai aguentar, vamos dizer assim, o tranco do ressalto, tá certo? Isso é uma bacia de dissipação, uma forma bem simplificada. Aqui nós temos a fotografia. Essa foto vocês já viram também anteriormente. Olha, o muro lateral que está aqui, a laje está embaixo dessa macro turbulência, que é isso aqui, a macro turbulência, né? O escoamento aqui é turbulento, o escoamento aqui é macro turbulento. Outro muro lateral aqui, um pouquinho mais curto do que o do lado, do lado da casa de força, né? Então, esse é o extravasor da usina hidrelétrica de Barra Bonita. Então, o local mais utilizado do ressalto hidráulico, né? Onde é mais utilizado? Em estruturas desse tipo. O extravasor, por onde vai passar vai passar as ações de cheia. Então, ocorre aquela situação de escoamento torrencial, alta velocidade, para voltar para o rio, que é fluvial. Então, a gente faz com que isso ocorra dentro da bacia de dissipação que foi projetada com essa finalidade. Aqui nós temos um outro exemplo de bacia de dissipação. Isso aqui é um modelo reduzido que foi feito lá no CTH, de um estudo feito lá. E está indicada aí a bacia de dissipação ajusante do extravasor. Então, a gente tem o vertedor, né, um perfil mais íngreme. A gente tem os muros laterais em laranja, delimitando o espaço da bacia de dissipação e a laje. Um pouquinho ajusante, nós temos o pintado em amarelo, já é o terreno natural. Então, o ressalto hidráulico, ele se forma dentro da bacia de dissipação, dentro desse compartimento, tá certo? Com isso, a gente já sabe o que é o ressalto hidráulico. Vocês vão ver nos links que estão colocados para vocês no Moodle, a gente tem um filminho de um canal de laboratório. Essas fotos são do nosso laboratório. Tem um videozinho lá para vocês olharem o ressalto hidráulico se for formado no laboratório, ou seja, com uma vazão aí, que é o que a gente ensaia normalmente, de 10, 15 litros por segundo, nós vamos ter a ocorrência do ressalto hidráulico. Então, vocês vão ver as características do ressalto, vocês vão poder observar a macroturbulência ocorrendo num laboratório e a macroturbulência ocorrendo numa obra maior, que está então colocada para vocês. O link é de uma hidrelétrica do Rio Madeira, Santo Antônio, uma das usinas lá do Rio Madeira. E lá a gente vai ter uma vazão elevada, 30 mil metros cúbicos por segundo, passando pelo vertedor, e vocês vão ver a macroturbulência numa dimensão bem maior, tá certo? Mas é o mesmo ressalto que obedece às mesmas
relações, tem as mesmas características, e só para vocês saírem do laboratório e visualizarem esse escoamento. São videozinhos curtos, mas para vocês visualizarem. É bem interessante que vocês vejam o ressalto hidráulico. Aqui no nosso canal, então, o que vai ser feito? Vai ser colocado uma soleira, né, um vertedorzinho de soleira normal, para poder alterar o escoamento, elevar o nível d'água e provocar o escoamento torrencial. Aqui nós temos uma vista de jusante para montante, na foto aqui de baixo, e nós temos a ponta linimétrica, que é o equipamento que a gente vai usar, ou que a gente usa para medir a profundidade de escoamento, tá certo? Então tá aí o nosso canalzinho de laboratório, saudades dele, né? A nossa experiência é o seguinte, nós vamos fazer com que o ressalto ocorra a partir da implantação do vertedor, como eu acabei de falar. Então, esse vertedor vai provocar o escoamento torrencial, a jusante, né? Então, nós vamos ter a formação do ressalto. Nessa experiência, nós vamos colocar o ressalto em duas posições diferentes. Vocês vão observar que, inclusive no videozinho que tem, vocês já vão poder observar isso, que a posição do ressalto, onde ele vai se formar, se é mais pertinho do vertedor ou se é mais afastado do vertedor, isso vai depender da profundidade de escoamento que eu tenho a jusante, ou seja, do nível d'água disponível a jusante. Isso vocês vão analisar bem na aula teórica, eu, a Liliane, nós vamos analisar com vocês, e então é interessante que vocês associem, né, o que é visto na teoria com o que a gente vai observar aqui. Não visualizar, não medir exatamente, mas vamos observar. Então, nós vamos impor no canal as duas condições, tá certo? Nós vamos chamar de posição A e B. A posição A, próxima do vertedor, e a posição B, mais afastada do vertedor. Tá aqui. Então, como é que nós vamos fazer isso? Instalamos a soleira e lá a jusante, vocês já devem ter observado, ter visto no canal, nós temos uma comporta. É uma comporta que tem lá um redutorzinho que a gente consegue fazer uma variação bem pequena para poder controlar o nível d'água a jusante do ressalto, né? Então, controlamos o escoamento no canal. Então, o vertedor impõe o escoamento torrencial no pé aqui. Então, profundidade pequenininha, velocidade alta. Controlando o nível da comporta, nós primeiro para a posição A, nós vamos fazer com que o ressalto se forme o mais próximo possível do vertedor, de modo que eu possa medir as profundidades, antes do ressalto e depois do ressalto. Como a gente viu naquele esqueminha lá atrás, Y1 e Y2 são as profundidades conjugadas do ressalto. Com a ponta linimétrica, a gente vai fazer essa leitura. É claro que a gente precisa zerar a ponta, né? Lembra que zerar a ponta é encostar a ponta no fundo do canal, para eu poder saber que a leitura que eu estou fazendo corresponde à profundidade do escoamento. Então, nós vamos zerar a ponta, fazer a leitura do nível d'água antes do ressalto e depois do ressalto, Y1 e Y2, tá certo? Vamos pegar uma trena e vamos medir o comprimento do ressalto. Isso é uma estimativa. Vocês vão ver na aula teórica que existem algumas relações, existe um gráfico que relaciona, né, que me dá o comprimento do ressalto, mas saibam que é uma estimativa, tá certo? Não existe, teoricamente ou esquematicamente, a gente fala, é do começo ao fim, o desenho está bem claro. Quando a gente vai medir isso para valer, a macroturbulência, ela escapa um monte de rollerzinhos para jusante, a gente não tem uma precisão. De qualquer maneira, é bem importante a gente estimar esse comprimento do ressalto para que a gente possa dimensionar bacias de dissipação lá para frente, nas próximas aulas nós vamos fazer isso. Então, eu preciso saber o comprimento do ressalto. Então, nós vamos medir aqui no laboratório e vamos comparar com o que se tem aí, né? Então, nós vamos pegar um dos métodos que nós dispomos na literatura e nós vamos comparar o comprimento medido com o comprimento esperado por essas relações já existentes, tá certo? Então, duas posições. Essa é a posição A, junto ao vertedor, e essa é a posição B. Então, a gente vai lá, regula a comporta, baixa um pouquinho, observe que ela está mais baixa do que a primeira, e então o ressalto se desloca para a jusante e para na posição. Ele para quando ele tiver um novo par de profundidades conjugadas, um novo Y1 e Y2, que sejam conjugados,
quem relaciona as duas profundidades conjugadas é a quantidade de movimento, como vocês podem ver na aula teórica, tá certo? Quando o ressalto se afasta, aí nós vamos ter a distância dele do pé do vertedor até o início da formação do ressalto é uma curva de remanso. É um escoamento gradualmente variado e que a gente consegue saber exatamente aonde vai acontecer o ressalto e com isso a gente vai conseguir calcular o tamanho, o comprimento da bacia de dissipação, tá certo? Então, por isso é importante a gente entender isso, essas posições do ressalto em função da profundidade de escoamento de jusante, tá certo? Então, essas são as duas posições. Repassando, então, agora, quais são os dados que nós vamos coletar? Nós vamos medir a vazão pelo medidor eletromagnético, vamos, com a comporta, posicionar o ressalto junto ao pé do vertedor e vamos, com a ponta linimétrica, medir a profundidade Y1 e Y2, conjugadas de montante e de jusante do ressalto, imediatamente antes e imediatamente depois do ressalto. Pegamos uma trena e medimos o comprimento do ressalto. É uma medição estimada, como nós já comentamos. E nós vamos, sem mexer na vazão, com a mesma vazão, nós vamos só mudar a posição do ressalto, da posição A para a posição B, como nós vimos mais para o final do canal, abaixando a comportinha lá de jusante, a gente vai deslocando o ressalto e ele vai parar. Quando a gente para de mexer na comporta, ele para numa nova posição, que nós vamos chamar de posição B. Ter os cálculos e poder, então, verificar a equação das profundidades conjugadas, o comprimento do ressalto, perda de carga, eficiência do ressalto, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Os dados coletados, nós vamos fazer isso agora. Vocês vão pegar o memorial de cálculo de vocês, que está disponível aí para vocês, já foi disponibilizado no Moodle, vocês vão pegar esse memorial e nós vamos começar então a anotar os valores que teriam sido medidos, tá certo? A medição é muito simples, é tudo ponta linimétrica, antes e depois do ressalto, e o comprimento do ressalto, que é o mais chatinho, mas é feito com uma trena, não tem segredo nenhum, tá certo? Então vamos lá. A vazão, então, de 10 litros por segundo, nós vamos ter para a posição A, profundidade a montante, que nós estamos chamando de Y1A pela posição A, 16,3 milímetros. A profundidade de jusante, 112,1. Vejam que é uma grande elevação, tá certo? É claro que relativamente, né? Eu tenho 16 milímetros para 112, é um grande aumento. E o comprimento do ressalto, 75 centímetros. Baixou a comportinha, foi lá para a posição B, eu tenho um Y maior, a profundidade conjugada de montante do ressalto é maior. Lembra que a curva do gradualmente variado ela é ascendente, né? O nível, a linha d'água vai subindo. Eu tenho 23,2 e um Y2, claro que é menor, porque a gente abaixou a comportinha. Então, eu tenho Y2 igual a 88,6 milímetros e o comprimento do ressalto 0,63 metros. Então, esses são os dados medidos, tá certo? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar Bem, então vamos aos cálculos agora com os valores já disponíveis, aí, os valores medidos. Nós vamos calcular. A primeira coisa que nós vamos verificar, que tipo de ressalto está ocorrendo? O tipo de ressalto é função do número de Froude do escoamento torrencial. Lembrando que o Froude mede a energia potencial, né, a energia cinética em relação à potencial. Então, quanto maior o Froude, mais preponderante é a energia cinética no escoamento. Então, Froudes sempre maiores que 1, quanto maior que 1, maior a interferência da energia cinética. Então, nós vamos calcular o número de Froude e vamos ver lá na classificação se o ressalto é ondulado, fraco, oscilante, estável ou forte. São os 5 tipos de ressalto que a gente pode classificar. Feita a classificação do ressalto, nós vamos fazer a verificação da equação das profundidades conjugadas. Então, nós medimos Y1 e Y2. Nós vamos considerar conhecido Y1,
Vamos entrar na equação das profundidades conjugadas para calcular o y2 e comparar com o valor que foi medido. Isso é para verificar se a equação usada, né, que relaciona as duas profundidades, ela é realmente coerente, né, com as medições e o obtido pela equação está coerente. Daí nós vamos verificar o comprimento do ressalto. E nós vamos só verificar se ele está entre 5 a 7 y2. Essa faixa, para ressaltos a partir do oscilante, né, frutos maiores que 3,5 por aí, a gente observa pela curva, que eu sugiro que vocês olhem na apostila, essa curva mostra que para frutos maiores que 3,5, 4, toda a relação L do ressalto por y2 está dentro da faixa 5 a 7. Então, por isso que nós vamos usar esse intervalo de 5 a 7, y2. Verificado isso, ou seja, se o comprimento que vocês estimaram, ou que foi estimado na medição no laboratório, está compatível com essa faixa esperada, então tá ok. E por último, nós vamos verificar a eficiência do ressalto, que é quanto de energia o ressalto dissipou. Se o importante é a utilização grande do ressalto para dissipar a energia, então ele vai ser mais eficiente quanto maior for a perda de carga daquele ressalto. Então, nós vamos calcular o ΔH, carga inicial e carga final, então a diferença, a perda de carga, e relacionar com a carga inicial HE1, tá certo? Essa é a tabela que vocês vão preencher para calcular as coisas que eu falei agora há pouco, né? Além desses cálculos que vocês vão fazer, nós vamos elaborar a curva da impulsão. Impulsão é uma grandeza que sai da aplicação da quantidade de movimento no volume de controle que contém o ressalto, e a equação das profundidades conjugadas sai da constatação da igualdade da impulsão. Então, a impulsão antes do ressalto e depois do ressalto é a mesma, tá certo? É igual. Então, o que nós vamos fazer? Vamos traçar essa curva da impulsão e verificar se realmente eu tenho a impulsão igual para o y1 e y2. Para traçar a curva, vocês vão atribuir alguns valores. Podia ser valores quaisquer, tá certo? Mas nós vamos pegar valores que a gente já tem nas medições. O y1 A e B, y2 A e B, e como a curva da impulsão passa por um ponto de mínimo, que é exatamente a profundidade crítica, ou correspondente à profundidade crítica, a gente vai fazer, então, a utilização do y crítico também, tá certo? A curva tem que dar, ela tem que ter esse aspecto, impulsão pela profundidade, tá certo? Então, essa é a curva que vocês vão traçar. O que a gente espera dessa curva aqui? Pegamos a posição A, por exemplo. O y1 da posição A me dá essa impulsão aqui. O y2 da posição A deve me dar uma impulsão muito próxima, o valor, mesmo sendo experimental, um valor muito próximo do I1, tá certo? Então, as impulsões iguais. É isso que a gente vai procurar nesse gráfico, tá? A curva. E aqui está, por último, para finalizar, o grid da curva de impulsão para vocês traçarem, tá certo? E com isso a gente tem aí os resultados. Na próxima aula de laboratório, né, na próxima aula, nós vamos fazer a determinação da distância em que o ressalto vai ocorrer, tá certo? É o último item, na verdade, é um remanso, cálculo remanso, a gente vai repassar e finalizar e eventualmente tirar algumas dúvidas na próxima aula, tá bom? Obrigada.